Oi meninas, como vocês estão? Já tem um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo pro blog, mas sempre que eu posso eu tento gravar um. E hoje eu quero deixar uma pequena reflexão para vocês, para nós. A reflexão é o seguinte: quero perguntar, qual é o seu chamado? Principalmente no início da caminhada, quando nós encontramos Cristo, quando chegamos na igreja, ou quando começamos a crescer, nós olhamos para os ministérios, vemos gente cantando, dançando, fazendo teatro, pregando. Nós olhamos e não sabemos o que de verdade nós nascemos para fazer, o que nós queremos fazer. Mas, e aí nós vamos buscando nossas aptidões, mas o verdadeiro chamado que eu quero falar hoje, qual é o chamado que eu quero falar hoje? Não é o chamado para fazer, mas o chamado para ser, porque esse é o chamado principal. Eu gosto muito de versículo em Gálatas 1, versículo 15, diz assim: antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Então, o principal chamado de Deus para as nossas vidas é para ser dele. Ele nos escolheu em primeiro lugar para sermos dele. Ele não nos escolheu em primeiro lugar para fazermos teatro. Não, ele nos escolheu em primeiro lugar para sermos dele, para sermos filhas dele, para sermos amiga, para termos um relacionamento com ele. E tudo em nossa vida se torna consequência do nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que nós vamos buscando a Deus e nos tornando mais próximas dele, aí nós vamos descobrindo qual é nosso dom, o que é que ele nos chamou para fazer. Mas o nosso principal chamado, o nosso maior chamado, o nosso chamado é ser dele. Sabe, muitas vezes, tipo assim, no seu dia a dia, na sua vida, tipo assim, você faz teatro. Você não vai poder ficar fazendo teatro o tempo todo, vai para a faculdade fazendo teatro, não tem como. Então o chamado principal que Deus tem para você é para ser dele, é para amar ele, é para conversar com ele, é para ler sua palavra. Nem sempre em todos os momentos da nossa vida nós temos tempo, nós temos condições e oportunidades para cumprir o dom, para usar os dons que Deus nos deu. Mas em todo momento da nossa vida e em toda a nossa vida nós temos a oportunidade de sermos dele, de sermos chamadas por ele, de sermos atraídas por ele, de estar em profunda comunhão com Deus. Então, os outros detalhes, o que fazer, qual carreira seguir, qual é o chamado, nós descobrimos através do primeiro chamado, que é ser dele, que é estar com ele. Então, esse chamado, esse primeiro chamado, ele traz todos os outros chamados. Ele nos mostra qual caminho seguir, pessoa que casar, com quem namorar, com qual faculdade fazer, qual ministério exercer na igreja. Então, o primeiro chamado, que é estar próximo de Deus, ouvir sua voz, esse é o verdadeiro chamado, esse é o principal chamado, é ser dele. Então, eu queria te dizer que Deus está te chamando hoje. Ele está chamando você, esse é o chamado dele. Ele está te chamando para ser dele. Atenda a voz do Senhor e ao chamado dele, chamado de ser dele. Essa é a reflexão de hoje, meninas. Fiquem com o Papai do Céu e um beijão. Até a próxima.